Fala, impressionadores, tudo bem? Na última aula a gente falou sobre os erros no processo de classificação e hoje a gente vai falar sobre os erros, só que no processo de regressão, porque com isso a gente está construindo a nossa base de conhecimento em aprendizado supervisionado e logo mais a gente vai começar a aplicar os conhecimentos, a aplicar algoritmos de aprendizado de máquina. Mas antes da gente seguir nesse caminho, a gente precisa ter essa base muito bem fundamentada, porque isso vai ajudar muito vocês nos seus projetos futuros de aprendizado de máquinas e de ciência de dados. Mas antes disso, vou pedir para você deixar a curtida, seguir a gente aqui se você ainda não segue, seguir também nas outras redes sociais, porque isso ajuda muito a gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e também motiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esse. Então, bora lá? Quando a gente falou no erro de classificação, a gente conseguia determinar se a gente acertava ou errava um valor. Então, por exemplo, se a gente tinha essa base aqui com y real sendo 00111 e o y predito sendo 00110 e 1, a gente conseguia determinar, por exemplo, que para esses valores a gente acertou. Já para esses outros valores aqui, a gente errou. Então era muito direto, ou eu acertava ou eu errava. E com isso a gente podia medir a acurácia, por exemplo, simplesmente dividindo a quantidade de valores que a gente acertou em relação à quantidade de valores totais. Só que na regressão, além de determinar se a gente acertou ou errou um valor, muito mais importante do que isso é determinar o quanto a gente está errando. Por exemplo, nesses dois casos aqui, ambos os modelos acertam para 2 pontos, porque tanto essa reta aqui quanto essa segunda reta está passando nesses 2 pontos em azul. Mas qual reta é melhor? Se a gente usasse a mesma lógica da classificação, os dois modelos seriam iguais, porque eles acertam 2 em 4 casos. Só que na regressão, a gente precisa calcular o quanto esse modelo está errando para os outros pontos. Porque, por exemplo, nesse primeiro caso, eu tenho aqui uma distância de 0,2 e aqui uma distância de 0,1. Já nesse segundo caso, aqui eu tenho uma distância de 0,2 e aqui eu tenho uma distância de 0,3. Então aqui, o que eu estou querendo dizer? Então vamos supor que isso aqui é uma estimativa de venda. Então vamos falar que eu falei para o meu chefe, chefe, no mês 1 a venda vai ser 2,3 e foi 2,5. Beleza, eu estimei a venda um pouco abaixo, eu errei ali por 0,2. No mês 2 e no mês 3 eu acertei e no mês 4 eu falei vai ser 2,9 e eu errei um pouquinho para baixo que foi na verdade 2,8. Agora vamos supor um segundo caso, onde a gente fala, chefe, no mês 1 a venda vai ser 2,5, eu acertei. No mês 2 vai ser 2,5 de novo, eu acertei. Só que no mês 3 eu já erro 0,2. Não é um problema tão grande, porque aqui eu também tive um erro de 0,2. Mas no mês 4 eu já erro 0,3. Então eu estou aumentando o meu erro. E o erro daqui, no total, está sendo bem maior do que o erro nesse primeiro modelo. Então parece pra gente, só olhando essas informações, que esse primeiro modelo é melhor. Só que a gente não vai ter essa capacidade de olhar essas informações tão claramente assim numa reta. Em geral, a gente não vai ter um plano 2D. A gente vai ter muito mais dados, muito mais informações. E a gente precisa ter uma forma de calcular esse erro e exibi-lo numericamente. Então, como a gente vai avaliar esses dois modelos? E aí, para fazer isso, o que a gente quer basicamente é responder a pergunta como definir o melhor modelo que se ajusta aos meus dados, que são esses dados que a gente tem aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar isso mais para frente nas próximas aulas, mas quando eu tenho um modelo de regressão, ele vai gerar uma reta e a gente poderia, por exemplo, usar a mesma lógica de calcular essa distância entre as retas. Mas e se eu não estiver falando de uma reta? Eu estiver falando, por exemplo, de um modelo de árvore de decisão. Aqui eu não gero uma reta, eu gero exatamente essa árvore de decisão que eu estou mostrando para vocês. A gente vai ter uma aula para falar somente de árvore de decisão, então não se preocupem se, não entendo a árvore de decisão ainda. A gente vai falar sobre isso em próximas aulas aqui no próprio canal. Mas, por exemplo, quando eu tenho regressão, eu consigo ver essa distância aqui. Na árvore de decisão, eu já não consigo. Por quê? Porque eu não criei uma reta, eu criei valores, eu criei condições, eu criei como se fosse um conjunto de ifs. E a gente precisa ter uma forma que eu consiga avaliar tanto a regressão linear, quanto a árvore de decisão, quanto o SVM, quanto qualquer outro modelo que eu for usar para os meus dados. E observa que aqui mesmo na árvore de decisão, ele já tem um score. Um score, ele já te dá uma ideia de como aqueles dados estão se ajustando bem ao seu modelo. E observa que aqui na própria árvore de decisão, a gente já tem esse score. Na própria documentação, ele sugere de usar o score. E o score, ele tem tanto para a árvore de decisão, quanto para regressão linear, quanto para qualquer outro modelo que você for usar. Então ele já é uma primeira forma de você conseguir avaliar o seu modelo.
Mas Lucas, o que que é esse score? O que que ele significa? Ele vai ser exatamente o coeficiente de determinação. A gente já ouviu falar muito de R ao quadrado quando a gente usava em estatística. Na escola, vocês muito provavelmente também já ouviram falar disso. E ele vai medir basicamente o quê? O R ao quadrado ele vai ser dado por 1 menos a diferença do valor real em relação ao valor que o modelo preveu, dividido pela diferença do valor real em relação à média. Então aqui, sendo o y chapéu o valor previsto e o y' o valor da média, o que ele quer calcular, né, o que ele quer nos mostrar é basicamente o ganho que eu teria do modelo em relação à média. Então o que ele me diz? Ele me diz, se eu usar esse modelo, ele vai ser tantos por cento melhor do que usar a média. E por que a média? Porque a média é um cálculo simples. Se eu pego ali todos os valores de y e faço a média deles, é um valor muito simples que eu consigo e eu nem preciso ter um modelo, nem preciso criar toda essa complexidade. E aí o que eu quero ter é um valor acima da média. Eu quero conseguir um modelo que me retorne um valor melhor do que o valor da própria média. E aí o quanto vai ser melhor vai ser exatamente esse r ao quadrado. Quando eu tenho r ao quadrado igual a 1, esses dados se ajustaram perfeitamente. Então eu tenho um modelo ali que se ajusta totalmente aos meus dados, é como se fosse um modelo perfeito. Já quando eu tenho um r ao quadrado igual a 0, o meu modelo não está se ajustando nada. E seria melhor eu usar a média, porque eu não vou ter o esforço de criar um modelo, o esforço de colocar um modelo em produção, e a média teria exatamente o mesmo resultado. E aí a gente sempre fala também que o r ao quadrado ele varia entre 0 e 1. Só que quando você está avaliando, por exemplo, dados de teste, você pode inclusive ter um r ao quadrado negativo. Isso está na própria documentação do R2 Score, mas não vou entrar muito a fundo nisso. Mas o r ao quadrado negativo significa basicamente que você está sendo pior do que usar a própria média dos dados para poder fazer a predição. Mas o r ao quadrado negativo significa que você está sendo pior do que usar a própria média dos dados para poder fazer a previsão. Então seria melhor nem usar esse modelo que você tem. E esse valor de r ao quadrado, como eu falei, é dado pelo próprio score. Então a gente pode fazer aqui reg score, que é da regressão, e o CLF, na verdade, é da árvore de decisão. A gente só colocou o nome CLF para manter o que estava na documentação. Mas a gente está usando uma árvore de regressão aqui. E a árvore de regressão tem um score igual a 1. Só que tem alguns problemas quando a gente usa o r ao quadrado. O primeiro deles é que o r ao quadrado ele funciona muito bem quando seus dados são lineares. E quando tem poucas variáveis ali que você usa para fazer a previsão. Além disso, o r ao quadrado também pode acabar escondendo um overfitting, porque às vezes seu dado se ajusta muito bem, só que ele acabou decorando aqueles dados. E tem também várias outras questões, como o fato do r ao quadrado ser usado pela regressão linear para fazer o fit. Então, se ele é usado para fazer o fit, depois a gente usa ele para avaliar o modelo, não faz tanto sentido. A gente pode acabar tendo uma ideia errada dos nossos dados. E nem sempre ele vai nos dar perfeitamente a ideia que a gente quer de comparação entre os modelos. Mas aí você pode estar se perguntando, tá Lucas, mas se o r ao quadrado não é tão bom assim para poder avaliar o modelo, quais outras formas que eu posso usar? Quais outros indicadores que eu posso usar para avaliar o meu modelo? E vamos supor que a gente tem esses dois modelos aqui. O modelo gerado pela regressão linear e o modelo gerado pela árvore de regressão que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho os dados reais, os dados gerados pelo meu modelo de regressão, os dados gerados pelo meu modelo da árvore. E quando eu tenho isso daqui, observa que a minha árvore está ajustando super bem ao modelo. Só que aqui eu poderia estar tendo um overfitting, porque minha árvore está sendo extremamente específica. Ela está pegando o valor x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. A gente não vai falar de overfit agora, mas tomem cuidado e sempre façam a separação dos dados em treino e teste, porque isso vai ajudar muito também a evitar o overfit. Mas o nosso foco aqui seria avaliar o erro. Como eu não tenho erro na árvore de decisão, eu vou avaliar o erro de regressão aqui junto com vocês. A primeira forma que a gente pode usar para avaliar esse erro é exatamente o erro médio absoluto. O que seria o erro médio absoluto? Ele vai medir a distância entre cada um dos pontos, entre o y real e o y previsto. Então vamos supor que eu calculei aqui o erro médio absoluto, tanto para regressão linear quanto para a árvore de decisão. E aqui o erro da árvore de decisão é 0, porque realmente os valores são iguais, e o erro da regressão vai ser 0,035. Mas tá, Lucas, o que é esse 0,035? Como você chegou nele? Exatamente calculando a soma dessas distâncias em verde aqui. Só que o que eu tenho que fazer sempre é fazer o módulo dessa soma. Por quê? Porque se essa soma aqui está para cima, essa aqui está para baixo, essa aqui está para cima e essa aqui está para cima, eu poderia anular esses valores para cima com esse valor para baixo. Basicamente seria, por exemplo,
eu tenho um valor que eu estou errando 1 para cima, eu tenho um valor que eu estou errando 1 para baixo, se eu não faço o módulo, essa soma mais 1 com essa soma menos 1 vai dar 0, então vai parecer que eu não errei nada. Então uma forma de resolver isso é exatamente utilizando o módulo. E quando eu utilizo o módulo, eu faço exatamente o erro médio absoluto. E aí o absoluto quer me dizer exatamente que eu estou usando o módulo desses valores. E a fórmula dele é dada por 1 sobre n dividido pelo somatório do valor previsto em relação ao valor real, ou o valor real em relação ao valor previsto. A ordem não faz muita diferença, até porque a gente está usando o módulo. Então, y chapéu menos y e y menos y chapéu, como eu estou usando o módulo, seria exatamente a mesma coisa. Então, ó, se eu pego esses valores aqui, eu posso fazer exatamente esse cálculo. Então, ó, vai ser 2,5 menos 2,46, 2,5 menos 2,57, 2,7 menos 2,68. E quando eu tenho isso daqui, que é exatamente essa diferença, basta eu fazer a soma desses valores, então dividir por 4, dado que eu tenho 4 valores. E aqui a gente acha 0,035, que foi exatamente o valor que a gente tinha visto aqui. Então é exatamente esse o conceito do erro médio absoluto. Já se a gente quiser uma outra forma, vamos supor que, Lucas, eu tenho um ponto aqui que é um outlier. Eu preciso muito enfatizar outlier porque eu não quero que tenha outlier. Eu quero que a minha reta se ajuste o máximo possível para ficar com menos outliers. Como eu poderia fazer isso? Como eu poderia tratar esses dados? Se eu tiver outlier, a gente pode elevar ao quadrado, porque toda vez que eu elevo ao quadrado, eu estou colocando um peso maior nos outliers. Então, se os outliers forem muito importantes para mim, elevar ao quadrado é uma boa solução para calcular a melhor métrica que vai analisar esse modelo. E para isso a gente tem um mean square de erro. Então, o mean square de erro, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai elevar essas distâncias ao quadrado, em vez de usar um módulo. E aqui a gente calculou tanto para regressão quanto para árvore, e nesse caso, para regressão linear, a gente vai ter um mean square de erro de 0,00174, e para a árvore de decisão a gente teria um erro de 0. Até porque todos os valores aqui são iguais, então eu não teria erro nenhum. E o que é o erro médio quadrático? A gente vai calcular agora e vai ser exatamente isso. Então, em vez de ter o módulo desse valor, a gente vai elevar esse valor ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, eu estou dando mais destaque para valores muito distantes, para valores onde o y chapéu menos o y é maior. E aí, nesse caso, eu penalizo mais esses valores. E é a mesma coisa, o erro quadrático médio vai ser dado por 1 sobre n, o somatório de y chapéu menos y ao quadrado. Poderia ser y menos y chapéu, qualquer uma das ordens, porque quando eu elevo ao quadrado não vai fazer diferença qual eu coloco primeiro, qual eu coloco depois. Então, calculando esse quadrado, a gente teria aqui, por exemplo, que a gente tem exatamente esses valores, 0,0016, 0,0049, e fazendo essa soma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter exatamente o 0,0175 que a gente achou, que foi exatamente esse valor aqui. E agora, em vez de ter um valor que ele depende muito do modelo que a gente está criando, funciona muito para poucos dados, o que a gente está fazendo é ter métricas de avaliação que funciona para qualquer modelo de regressão que a gente tiver. E aí, Lucas, mas qual seria o meu valor base? O valor que você pode comparar, por exemplo, o erro, é um modelo que já existe na empresa, é um modelo que eles já fazem atualmente, é um modelo que eles já fazem em Excel, ou não, se não tem nenhum modelo, vocês podem usar a média e falando, quando eu tenho uma média, eu tenho esse erro aqui. Agora, implementando o nosso modelo, o nosso erro foi para tal, ele decresceu tanto, ele subiu e o modelo piorou, e aí a gente vai procurar novos modelos. Então, isso é um parâmetro que a gente consegue comparar entre os modelos e eles são extremamente importantes. Existem outros tipos de erro, então se vocês forem na documentação do próprio Scikit-Learn, que eu vou deixar aqui também embaixo, vai ter outros erros de regressão, vocês podem navegar entre eles, mas o erro médio absoluto e o erro quadrático médio são dois erros que eu acho fundamentais e que vocês sempre deveriam usar nos seus projetos de regressão. E aqui eu falei um pouquinho do erro na regressão linear, só para poder ficar mais visual. Então a gente mostrou que na regressão linear eu tenho esses pontos aqui, só que esses erros funcionam para qualquer algoritmo de regressão que vocês queiram usar. Então, com isso, a gente já explicou erro de classificação, agora explicou erro de regressão, e a gente, na próxima aula, vai realmente aplicar esses conceitos e aplicar alguns algoritmos de aprendizado de máquina. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou também deixar algumas outras sugestões de vídeos aqui na tela, e vou deixar aqui embaixo para vocês o link do mini curso de análise de dados em Python, que vai ser muito útil para vocês. E vou deixar aqui embaixo para vocês o link do mini curso de análise de dados em Python, que vai ajudar muito vocês na sua carreira de cientista de dados.